Na Argentina, a mesma coisa. O Milei veio e acabou com as pretensões do peronismo, né, que poderia tentar uma reeleição. Isso tem a ver com rede social na visão de vocês? É uma dinâmica nova? Ou foi só um exemplo que aconteceu porque a pandemia acabou pegando muito mal para quem era incumbente, independentemente da política que o cara teve durante aquele período? Tudo em política funciona de forma cíclica. Nós temos um ciclo muito a longo prazo, que é que eu citei no início para a Malu, que é o ciclo de demandas democráticas. O eleitor vai mudando de cabeça de tempo em tempo. Então é o seguinte, não basta para esse tipo de eleitor só crescimento da nação. Depois de muito crescer, o que acontece? A gente naturalmente cai num ciclo de igualdade, um ciclo mais voltado ao social, que é justamente colocar o pobre no orçamento, diminuir o abismo entre as classes sociais. Nesse ciclo, que pode durar muitos anos, partidos de esquerda, partidos progressistas costumam se beneficiar mais, porque as pautas encaixam com o que eles falam, aquele pensamento coletivo, né? Só que é nesse momento que o Estado cresce, fica caro e começa a sufocar, de certa forma, quem produz. Depois de muito crescer, vem o ciclo social. Depois de explorar o ciclo social e saturar ele, vem um ciclo mais ligado à liberdade. Então é uma tendência mundial, respondendo para você, onde que todas as nações no mundo inteiro, inclusive Europa, América Latina, vários, onde que tem eleição, estão indo para o ciclo de liberdade. Aconteceu com os nossos vizinhos, com os argentinos, que o peronismo pega a Argentina em franco crescimento, explora o ciclo social durante muitos anos, entrega o poder que já estava cansado para o Macri não consegue implantar suas pautas, vem mais um mandato peronismo, mas no final acaba na liberdade, na economia da liberdade, que é muito representada pelo Milei. E isso está acontecendo nos Estados Unidos, lá fica mais fácil de ver isso, né? Republicanos pegam mais liberdade e crescimento, democratas pegam crescimento, igualdade, e ali a gente vê de 2 em 2 mandatos. Isso aconteceu no Chile também recentemente. Nós tínhamos um ditador lá, né, o Pinochet, mas ele traz os Chicago Boys. Então faz uma reforma, uma pauta bem reformista, bem de liberdade naquele país. Vários outros nomes aproveitam o ciclo de crescimento, mas a gente vai terminar na Bachelet, depois no Boric, que exploram, saturam isso ao máximo, e no final das contas, aí vem o cast eleito, né? O nosso ciclo aqui está de hora extra. Já passou do tempo. Ele não começa no Lula, ele começa no Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso vem e resolve a hiperinflação, ok, mas ele cria uma segunda invenção não tão boa, chama reeleição. Para isso, ele tem que guinar para o populismo. O PSDB entende que ele tem que cuidar mais do social e todos os programas sociais existentes hoje foram criados no Fernando Henrique Cardoso. O Lula, como é um cara bom de aproveitar pauta, ele embala isso e vende isso, se elege e se reelege com 80% de aprovação. Elege sua sucessora da mesma forma e reelege ela dessa forma. Mas em 2014 algo já estava acontecendo. Você vê que ali já tinha um desgaste desse modelo de Estado crescer há muito tempo e a sociedade, de repente, já podia ter guinado para um ciclo de liberdade. Naquele momento, a gente teve uma disputa de rejeições muito grande, depois até justificando, ela toma impeachment, vem Temer com toda uma pauta reformista, Bolsonaro reforçando essa pauta, há alguns erros no caminho, né? E Lula vem de novo. O problema é que é o seguinte, agora o Lula não está no ciclo dele. Então, do ponto de vista eleitoral, ele é um bom nadador, mas agora ele nada contra a correnteza, ele está num ciclo de liberdade, onde justifica tudo aquilo que eu falei para vocês. Então, o que ocorre é que as medidas dele hoje, o eleitor do meio mudou totalmente nos últimos... E as medidas não vão funcionar tão bem. E aí, pensando agora de ponto de vista bem pragmático, Roberto, porque se a gente pega lá no Congresso, 64% dos deputados são do Centrão. E nos senadores, esse número chega a 75%. E você falou, pô, quem ganha eleição é chão de fábrica, né? Em termos de municípios no Brasil, 80% tem só 20 mil eleitores, que elegeram esses caras, deputados e senadores do Centrão. Então, quem quer ganhar a eleição tem que ter o Centrão do seu lado? Se isso não acontecer, não ganha? Sendo bem pragmático? Na verdade, não só ganhar, né? Mas também governar. Porque o Bolsonaro, por exemplo, no início dele, quando ele estava com aquela forma mais de briga, ele não governa.
E aí ele perde a grande chance deles nos primeiros 18 meses de fazer uma grande reforma, de entregar um produto diferenciado para o Brasil. Então hoje o Centrão é o que abastece de fato, porque lá não chega TikTok, não chega Instagram, chega exatamente as questões de emendas parlamentares, outras coisas desse tipo nessas áreas. E aí é esse cara que vai trazer, que são os vereadores, líder comunitário, eles que vão estar no dia a dia com a sociedade, com o eleitor. E esses caras que vão formando a base. Então, infelizmente, hoje, sem o centro, dificilmente se conquista uma eleição. Dificilmente, a não ser que aconteça alguma coisa fora do comum, do padrão. Uma queda de um avião, por exemplo, e aí um vice assume o lugar como primeiro lugar, acaba decolando, né? Alguma coisa que o eleitor se sensibilize. Mas fora isso, é muito difícil você virar sem. E até porque depois você precisa de ter governabilidade. O grande exemplo de ontem foi o que aconteceu. O governo simplesmente pisou na casca de banana, achou que já estava ganho, está resolvido, e foi. E avisaram para o Lula, avisaram para o Guimarães que havia chance de não ter a vitória. Mas eles acharam que estava tranquilo, que já tinham os 41 senadores, despejaram 12 bilhões de reais em liberação de emenda, ou seja, tiveram 34 votos. O PT já tinha 30 senadores. Então a gente pode colocar que ele gastou 3 bi por cada voto, conseguiu mais 4 ali, e não conseguiu sucesso. Foram 42. Então, deixando bem claro para o eleitor que ontem, mesmo quem não foi votar, favoreceu a derrota do governo. E quem votou contra também. Então, o governo precisava de 41 votos mínimo, e teve 34. E aí agora fica assim, como que fica a governabilidade daqui para frente? É zero, ele não consegue, ele não vai conseguir indicar um outro nome para o STF no período eleitoral, nem os senadores devem acatar ele não consegue aprovar mais absolutamente nada de pauta que ele julga ser importante para ele, como por exemplo, vamos regulamentar o Uber, regulamentar a questão dos entregadores, não vai conseguir, ele não tem. Na Câmara também igual, na faixa de 171, 171, um número aí, até coincidente, né? Mas é o número que ele tem também na Câmara, ele não aprova absolutamente nada. Na gestão passada do Lula, ele conseguia aprovar, até se ele falasse, todas as canecas no Brasil têm que ser branca ou vermelha, ele conseguiria aprovar. E hoje ele já não tem mais essa base. Naquela época, ele usava muito a questão das emendas parlamentares. A diferença de hoje é que o Congresso passou a ter independência. O Congresso não precisa mais do Executivo para fazer as suas liberações. Lógico que quanto mais ágil o dinheiro chegar na ponta, mais rápido você consegue converter em voto. Mas até o final do ano vai ser obrigado a liberar. 65% agora das emendas têm que ser liberadas até junho. O Congresso foi lá e colocou, marcado, libera. Então, assim, hoje o Lula está numa situação de vento em polpa para baixo, fazendo igual a situação. Ele está no morro sendo empurrado para baixo, ali de ladeira abaixo. Posso acrescentar uma informação importante aí, que é o seguinte, existe um método de você medir se o governo está forte ou não, que é pelas medidas provisórias que se transformam em lei, as PECs, até 120 dias, 60 mais 60. Né? Não, lei. Isso, você tem que caminhar para votação. E aí o índice é o seguinte, o Lula 1 e 2 convertia 93% dessas medidas, aí a Dilma, que já estava mais fraco, 78%, o Bolsonaro, em função da pandemia, 58%, esse governo Lula até aqui converteu 17%. Ou seja... 17%. 17%. Isso mostra fraqueza. E a segunda questão, para encerrar aqui, que é o seguinte, o pessoal, quem não trabalha em campanha eleitoral, olha muito o voto ideológico na política. Mas existe uma parcela gigantesca do voto fisiológico, que nada mais é do que uma compra direta e indireta de votos. Primeiro que a gente tem um problema gigantesco de compra de votos no Brasil, que funciona à luz do dia em qualquer campanha. Mas tem a compra indireta. A compra indireta é o seguinte, todo mundo tem um parente no interior e vai saber do que eu estou falando aqui. O voto já chega pronto, do deputado, para o prefeito, para o vereador, para os funcionários que vão trabalhar no dia da campanha, que é onde que o eleitor decide mesmo. Então é o seguinte, qual que é o peso do Centrão como pêndulo? Numa campanha muito disputada, como a gente está vendo hoje, Lula e Bolsonaro, para onde esse voto fisiológico pendular, ele faz a diferença, entendeu? Então, em 2022, Lula conseguiu mais alianças e o que tudo indica em 2026 é que todos os partidos eles vão com total independência até a última hora, mas a tendência é que num segundo turno eles vão para um lado anti-Lula. E não é porque eu não gosto do Lula, não. Até porque o Lula eles topariam ir com o Lula, né? Mas que o Lula ideológico, ele não pode entregar o que um candidato novo pode, que é um grupo político menos viciado,
mais pragmático, mais afim de aceitar o Centrão. Uma curiosidade, o Centrão hoje, 5 partidos só, detém 70% do poder. É muita coisa. Deputados federais, senadores, né? Mas só tem 23% dos ministérios do Lula. Ou seja, só tem 9 ministérios. O Centrão toparia para o Lula, entrega metade do seu governo para a gente. O Lula, pô, mas aí eu vou ser um governo Temer, né?